Eu vou começar pelo final. Abre em Hebreus capítulo 10. Eu ia terminar com esse texto, vou começar com ele. Os que puderem ficar de pé, a gente lê esse versículo somente. O versículo 36. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Deus meu, Rei meu, Senhor meu, Pai poderoso, eterno Salvador, único dominador nosso e Senhor Jesus Cristo. Abre nossa mente, nosso coração, Senhor, para compreendermos a sua vontade. Amém. Podem sentar. Muitas são as promessas de Deus, irmãos, na nossa vida. Muitas, muitas e muitas e muitas mesmo. A Bíblia está recheada dessas promessas. Mas quem que recebe as promessas? Todos? Não. O texto que nós acabamos de ler, depois de falar que o Pai corrige o que ama, depois de falar da correção de Deus, ele vem dizer que precisa-se de paciência, ou precisamos de paciência, para depois de nós termos feito a vontade de Deus, a gente venha a alcançar a promessa dele, que são muitas. Então primeiro nós obedecemos, depois nós esperamos, e as promessas de Deus vão se cumprir em nossa vida. O segredo está em obedecer. O segredo está em obedecer. Tudo vai depender da obediência nossa para com Deus. E as coisas de Deus, as promessas de Deus, elas vêm sobre nós. Abra comigo em Salmo 81, versículo 1, que é um salmo de Asaf. Diz: cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza, celebrai o Deus de Jacó. Tomai o saltério e trazei o adufe, a harpa suave e o alaúde. Tocai a trombeta na festa da lua nova, no tempo marcado para nossa solenidade. Porque isto é um estatuto para Israel e uma ordenança do Deus de Jacó. Ordenou-o em José por testemunho, quando saíra contra a terra do Egito, onde ouvi uma língua que não entendia. Tirei de seus ombros a carga, as suas mãos ficaram livres dos cestos. Clamaste na angústia e te livrei. Respondi-te do lugar oculto dos trovões, provei-te nas águas de Meribá. Ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. Ah, Israel, se me ouvisses. Queria chamar a atenção a esse versículo, não é? Que eu comecei dizendo que o segredo está em obedecer. E aqui nesse salmo, Asaf, aqui sendo usado por Deus, ele diz, no versículo 8: ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. Ah, Israel, se me ouvisses. Não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te a encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. Pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração, e andaram segundo os seus propósitos ou os seus próprios conselhos. Aí ele diz de novo no versículo 13: ah, se meu povo tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos,
Em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado, e o tempo dele seria eterno. E eu o sustentaria com o trigo, o mais fino, e saciaria com o mel saído da rocha. Deus, irmãos, Ele sempre quer dar o melhor para o seu povo. Deus, Ele tem guardado sempre, sempre, sempre o melhor para o seu povo. E Ele diz aqui com um desejo tão grande de abençoar: ah, se meu povo me ouvisse, ah, se você me escutasse, ah, se você me obedecesse. É um prazer Deus encher o seu povo de bênçãos. É um prazer Deus encher o seu povo de maravilhas, de fazer do seu povo vencedor. Mas isso só acontece quando o seu povo ouve a sua voz e obedece à voz do Senhor e pratica a vontade do Senhor. Asaf começa falando aqui, irmão, no Salmo 81, chamando o povo a cantar alegremente a Deus, chamando o povo com os instrumentos daquela época, que no caso hoje nosso aqui é um teclado, é um sax, é um violão, é uma bateria, é um baixo, é um pandeiro, uma panderola. E ele convida o povo de Israel a cantar a Deus com muita alegria. E ele fala aqui de uma festa de lua nova, que diz que é no tempo marcado e é para a solenidade. E essa festa era uma festa mensal. No primeiro dia de cada mês, todo mês do ano, o povo de Israel se reunia para agradecer a Deus, para louvar a Deus, para engrandecer o nome de Deus, para sacrificar a Deus. Era uma festa programada, como outras tantas que o povo de Israel celebrava por ordem de Deus. As festas que Deus estabelecia para Israel celebrar tinha propósito, e o povo celebrava as festas com propósito, ou deveria celebrar com propósito. Hoje nós vemos o povo de Deus, os cristãos ou os crentes, celebrando a Páscoa. E a Páscoa que as pessoas celebram hoje não tem nada a ver com a Páscoa que a Bíblia estabelece para o povo de Israel celebrar. Hoje as pessoas ficam esperando a Páscoa para comer chocolate e falar de coelhinho. Nenhuma conexão com a Bíblia. A gente vê outra festa grande no meio dos cristãos, que é o Natal, que também não tem nenhuma conexão com a Bíblia. Jesus Cristo é o último a ser falado nessa festa de Natal, que dizem ser a comemoração do nascimento de Jesus Cristo. E os crentes estão aí comemorando, mas o que é esperado na festa de Natal para os crentes, para os cristãos, ou que se dizem cristãos? É o Papai Noel, é o velhinho barbudo com a barriguinha grande, são os presentes, são os amigos secretos, as festinhas de congratulação, que não tem nada a ver com Cristo. Cristo fica em último lugar. De vez em quando se fala em Jesus Cristo, mas não é sobre isso que eu quero falar. Só falei porque está citando aqui uma festa que eles comemoravam, e as festas não tinham um propósito. Que os nossos ajuntamentos, irmão, tenham um propósito de engrandecer o nome do Senhor, de adorar o nome do Senhor, de lembrar das bênçãos do Senhor, de exaltar o nome do Senhor, e saber que Ele é Deus, é grande, é tremendo, e que faz todas essas coisas por nós. Então é motivo de nós comemorarmos todas as vezes que nós nos reunimos para estar na presença de Deus. Seja um culto como esse, seja uma conferência, seja uma santa ceia local, seja uma santa ceia regional. Não importa qual o motivo da reunião nossa, o que importa é se nós nos reunirmos com o propósito de engrandecer o nome do Senhor. E ele vem falando várias coisas, e eu disse que queria chamar a atenção no versículo 8, que é: ouve-me, povo meu.
e eu te admoestarei. E ele diz assim: ah, Israel, se você me ouvisse. E a palavra de Deus hoje, irmãos, está aqui para nós, eu e você. Ah, povo meu, se você me ouvisse. Nós gostamos muito dos versículos que falam das promessas, mas eu quero voltar ao texto que nós lemos no início, que as promessas de Deus, elas se cumprem em nossas vidas, quando primeiramente nós fazemos a vontade de Deus, quando nós obedecemos a Deus. E ao obedecermos a Deus, nós precisamos ter paciência para aguardar o momento da promessa de Deus se cumprir em nossa vida, e vai se cumprir. Vai se cumprir. E a maior promessa de Deus na nossa vida, irmãos, é a salvação. Essa é a maior de todas as promessas, a salvação. E se nós obedecermos ao Senhor e tivermos paciência e perseverarmos até o fim, nós seremos salvos. Glória a Deus. Mas é preciso obedecer e é preciso esperar, porque vai vir o momento da consagração da salvação, onde ela vai ser estabelecida, onde o Senhor voltará, buscará os que estão aqui, os que já partiram, Ele trará a vida novamente, ressuscitarão para juntos com aqueles que estiverem aqui aguardando, esperando, perseverando, subirem e juntos estarem com o Senhor para sempre. Obedecer ao Senhor, versículo 13 diz assim: meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse em meus caminhos, em breve eu abateria os seus inimigos, eu voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor ter-se-lhe-iam sujeitos, eles seriam sujeitos a vocês, e o tempo dele seria eterno. E eu sustentaria o meu povo com o trigo mais fino, e saciaria com o mel saído da rocha. Como eu disse, é desejo de Deus abençoar eu e você. Eu quero ler outros textos com você, que está lá em Êxodo, no capítulo 23. Êxodo capítulo 23, versículo 22. A palavra de Deus diz o seguinte. Êxodo 23, versículo 22. Mas se diligentemente ouvirdes a sua voz, e fizerdes tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos, e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti, e te levará aos amorreus, e aos heteus, e aos ferezeus, e aos cananeus, e aos heveus, e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras, antes os destruirás totalmente, e quebrarás de todo as suas estátuas. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Mas isso é o quê? Se diligentemente ouvirdes a sua voz, e fizerdes tudo o que eu disser, aí então eu serei inimigo dos teus inimigos. Irmão, você ter Deus do seu lado, você está guerreando e ter o Todo-Poderoso guerreando com você e por você em muitas batalhas. Tem batalha que Deus deixa nós guerrearmos, tem batalha que Deus diz assim: pode deixar que essa agora é comigo. Era assim com Israel. Tinha batalha que ele dizia: vão e guerreiem, eu estou com vocês, mas vocês vão guerrear. Tinha batalha que ele dizia: pode deixar que agora é comigo, eu estou nessa, vocês só vão ficar olhando.
E era assim que Israel era vitorioso em todas as batalhas, quando ele, Israel, estava com Deus. Se nós estivermos com Deus, não tem guerra perdida. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mais do que vencedores em Cristo Jesus. Um outro texto está em Levíticos, capítulo 26. Levíticos, capítulo 26, versículo 3. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os fizerdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto, e a debulha se vos chegará a vindima, e a vindima se chegará à semeteira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Também darei paz na terra, e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante. E farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. E perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vocês perseguirão 100, e 100 de vocês perseguirão 10.000. E os vossos inimigos cairão a espada diante de vocês. E para vocês olharem, e para vós olhareis, ou seja, e para vocês olharei, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei o meu concerto convosco. Mas isso é só se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos. Muitas promessas, e Deus quer fazer tudo isso no meio do seu povo. Deus gostava e gosta de abençoar o seu povo. Deus queria sempre estar abençoando Israel, mas Israel sempre foi um povo rebelde. Deus queria sempre dar a vitória a Israel, mas Israel sempre se voltava contra Deus. E Deus sempre quer nos abençoar, mas será que nós, irmãos, estamos andando como Israel andava em determinado momento de sua vida? Ou nós estamos andando conforme a palavra de Deus tem nos ensinado? Se tivermos, olha, Deus está disposto a derramar das suas bênçãos sobre nossa casa, sobre nossas vidas, no nosso trabalho, em todas as áreas da nossa vida. Deus se agrada disso. Um outro texto está em Deuteronômio, capítulo 7. Deuteronômio, capítulo 7, o versículo 12. Será, pois, o versículo 11 diz assim: guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando fazer. Será, pois, que, se ouvindo estes juízos e os guardardes e fizerdes, o Senhor teu Deus te guardará o conserto e a beneficência que jurou a teus pais, e amar-te-á e abençoar-te-á, e te fará multiplicar e abençoará o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o cereal, e o mosto, e o azeite, e a criação das tuas vacas, e o rebanho do teu gado miúdo, na terra que jurou a teus pais dar-te. Bendito serás do que todos os povos, ou bendito serás mais do que todos os povos. Nem macho nem fêmea entre ti haverá estéril, nem entre os teus animais. E o Senhor de ti desviará toda enfermidade. Sobre ti não porá nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem sabes. Antes as porá sobre todos os que te aborrecem.
pois consumirás todos os povos que te der o Senhor teu Deus. O teu olho não os poupará, e não servirá a seus deuses, pois isso te seria por laço. E se disseres no teu coração: essas nações são mais numerosas do que eu, como a podereis lançar fora? Delas não tenhas temor. Não deixes de lembrar do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todos os egípcios, das grandes provas que viram os teus olhos, e dos sinais e maravilhas, e da mão forte e braço estendido com que o Senhor teu Deus te tirou. Assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos diante dos quais tu temes. Quando você olhar para as nações, os teus inimigos, e vocês verem elas bem mais numerosas do que vocês, não tenham medo. Lembrem-se do que eu já fiz, diz o Senhor. Quando eu e você olhar para uma situação difícil, uma situação aos nossos olhos impossível, lembre-se, ou lembremos nós, do que já fez o Senhor no passado, e tem feito nos dias de hoje, e fará, porque Ele é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Não se apavore, Ele diz. Não tenha medo, Ele diz. Mas tudo isso é se, no versículo 12, serás, pois, que se ouvindo estes juízos, os guardardes e os fizerdes, o Senhor teu Deus te guardará. Então tudo isso para nós é se nós obedecermos ao Senhor, é se nós guardarmos a palavra do Senhor, é se nós somos ouvintes praticantes dos ensinamentos do Senhor. E todas essas maravilhas, irmãos, todas irão se cumprir em nossa vida, e o fim de tudo, a salvação da alma. Deuteronômio 28, e será que, versículo 1, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Tudo começa aqui, ó. E será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas as bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então as bênçãos de Deus, elas virão sobre nós e nos alcançarão. A gente não precisa nem correr atrás, elas vêm ao nosso encontro. Quando? Quando nós obedecermos a palavra de Deus. Eu não correrei atrás das bênçãos, elas virão sobre mim, diz a palavra de Deus. O versículo 3 diz: bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, bendito o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. Mas quando é que isso é assim? Quando nós obedecermos a palavra do Senhor. Versículo 8 diz que o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Aqui está falando muito de Israel, na promessa de Deus, na terra que Deus tinha prometido a Israel, na terra física
que Deus prometeu a Israel. Mas a gente não pode esquecer que Deus é o mesmo. Deus não muda. Assim como para que essas bênçãos acontecessem ao povo de Israel, eles precisavam obedecer, nós também hoje, nas promessas que temos para nós, precisamos obedecer ao Senhor. E o texto que nós iniciamos é um texto do Novo Testamento, da época da graça, que as pessoas querem, não, eu estou na graça. A graça de Deus também, irmão, ou na graça de Deus nós precisamos obedecer a Deus. Não é porque nós estamos sob a graça de Deus que a gente tem que deixar de obedecê-lo. A graça de Deus, ela nos ensina a obedecer, diz a palavra de Deus lá em Tito. Ela nos ensina a nós obedecermos a Deus. Então as pessoas acham que porque nós estamos na graça, eu não preciso mais obedecer. É só deixar tudo rolar, porque eu vivo na época da graça. A graça é algo de Deus que nós não merecíamos, por isso é graça. Nós não merecíamos a salvação, nós não merecíamos as bênçãos de Deus sobre nossas vidas, mas pela graça de Deus, Ele dá a nós, se obedecermos. As promessas de Deus não são para todos. Estamos na graça? Estamos, mas não é para todos a promessa. A promessa de Deus é para aqueles que fazem a sua vontade. E depois de fazer a sua vontade, aguarda com paciência o cumprimento da promessa. E ele continua, versículo 10: e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Até a chuva, Deus diz assim: olha, eu vou mandar a chuva no momento certo, no tempo certo e na quantidade certa. Até a chuva, ela nem vem no tempo errado e nem vem na quantidade errada, nem pouca chuva, nem muita chuva. Queridos, eu vou abençoar vocês, eu vou abençoar a lavoura de vocês. E para a lavoura de vocês serem abençoadas, precisa de chuva no tempo certo, na quantidade certa, e eu mandarei a chuva desse jeito para vocês. Quando? Quando vocês me obedecerem. O versículo 13 diz assim: e o Senhor te porá por cabeça, e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedecerdes aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses para os servir. Não se desvie, nem um centímetro, nem para um lado e nem para o outro. Siga em frente, olhe para frente. Nós devemos olhar para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Não podemos nos desviar disso, não podemos nos afastar disso. Se nós perseverarmos até o fim, seremos salvos. Ainda eu quero ler com você em Mateus capítulo 7. Nós temos a promessa de Deus, irmãos, que vai vir e vai nos buscar, e vem nos buscar em vários lugares. Ele deixa essa promessa para mim e para você. Ele deixou a promessa de que Ele não nos deixaria só, Ele estaria conosco todos os dias. Então, se nós estamos lutando, nós não estamos lutando só, tem Ele que está lutando com nós e por nós. E operando Deus, quem impedirá? Se Deus estiver na luta, quem é que pode vencer essa luta? E a gente olha para as coisas externas, como o servo de Eliseu, que olhou e viu um grande exército cercando
para pegar Eliseu e ele ficou assustado. E a oração de Eliseu para Deus foi que Deus abrisse os olhos daquele moço e ele enxergasse o que ele ainda não estava enxergando. É que aquele que está conosco é maior do que o que está no mundo. Se as dificuldades estão grandes, maior é Deus do que as dificuldades. Se está difícil a caminhada pelas barreiras que se levantam, maior é Deus do que as barreiras. Então a gente precisa olhar dessa forma. Mas tudo isso é se nós obedecermos. O segredo está em obedecer a Deus. Mateus capítulo 7, o versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, irmãos, olha, quem é que vai entrar? Não é aqueles que se dizem crentes, não é aqueles que se dizem cristãos, não é aqueles que dizem Senhor, Senhor, não é aqueles que dizem eu amo o Senhor. Ele diz, nem todos que me dizem Senhor, Senhor vai entrar. Tem um grupo que vai entrar. Que grupo é esse? É aquele que faz a vontade do Pai. Esse é o grupo que entra. E ele diz que muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Só tem uma forma de nós nos salvarmos, só tem uma forma de nós entrarmos no reino dos céus, é obedecendo a palavra do Senhor. Jesus diz assim, vocês me chamam Senhor, Senhor, e vocês fazem bem por isso, mas vocês não me obedecem. Então não é só o falar, muitas vezes nós falamos demais e agimos pouco. Muitas pessoas têm versículos decorados, mas não colocam esses versículos decorados em prática. Decorar, aprender os versículos, isso é bom, mas só isso. Não é pelo decorar a Bíblia ou você saber citar a Bíblia que vai fazer com que você seja salvo. É você colocar isso em prática. É você colocar o ensino do Senhor em prática. Porque se nós ouvirmos somente a palavra do Senhor e não colocarmos em prática, nós estamos construindo uma vida na fé muito vulnerável, muito frágil, que no momento das adversidades, que não são poucas, no início eu citei que o salmista diz que muitas são as aflições do justo, e são muitas mesmo. O Senhor disse, neste mundo vocês terão aflições, mas o salmista disse, o Senhor de todas nos livra. Então são muitas as aflições, e se nós vivermos uma vida na fé superficial, quando essas aflições, esses problemas, essas dificuldades chegarem sobre nossas vidas, não temos raiz, não temos força para suportar, não temos alicerce, é superficial, e tudo que é superficial cai, desmorona, é destruído. Então nós precisamos obedecer, porque não são aqueles que falam que serão salvos, mas são aqueles que obedecem. Obedecer a Deus é o segredo está em eu e você obedecer ao Senhor. Se nós queremos, irmãos, as promessas de Deus que se cumprem em nossas vidas aqui nessa terra, primeiro é fazer a vontade de Deus. Fazendo a vontade de Deus, é só aguardar que ela vem. A promessa do Senhor vem, e não é só uma, são várias, e tudo termina na salvação da alma. Que Deus abençoe a sua vida, a minha vida, e que Ele nos dê força e sabedoria para nós podermos conduzir nossa vida na obediência da palavra de Deus. Uma semana cheia de vitória na tua vida, vitória contra o pecado,
vitória contra os espíritos malignos que vão querer se levantar sobre cada um de nós, mas nós o repreenderemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.